Olá, boa noite, pessoal. Tudo bom? Mais uma live aí do Mediador Empreendedor. Tenho duas novidades. Uma é que a live da semana passada eu vou estar disponibilizando depois para vocês. Foi com uma outra convidada muito especial, mas ela não pôde fazer ao vivo. Então eu vou contar tudo para vocês depois. E hoje, mais uma live aí do Mediador Empreendedor. Sejam muito bem-vindos. Estou vendo aqui várias colegas, vários parceiros aí de caminhada entrando. Isa, Márcia, nossa convidada já chegou. E hoje nós vamos ter a doutora Ana Isolde com a gente para falar sobre empreendedorismo na mediação. Doutora Ana Isolde, que é fundadora da Auge Mediação, consultoria e treinamentos, advogada, mediadora, com certificação master pelo ICFML e EMAI, formada pela Mackenzie, fez mestrado em Direito na PUC de São Paulo, em negociação e mediação na IUKB Argentina, com especialização em direito público, dinâmica dos grupos, métodos de solução alternativas de conflitos humanos pela Escola Paulista de Magistratura, gestão de meios de hospedagem pelo SENAC, constelação familiar pela Hellinger School. Desenvolveu ao longo da sua vida profissional funções no CONIMA, na OAB, no ICFML. Enfim, esse é um pequeno currículo dela, que além disso é docente em diversos cursos, treinamentos, workshops. Então, nossa convidada de hoje, porque eu tenho muito prazer de estar recebendo aqui para a gente conversar, doutora Ana Isolde. Pois ela é incrível, né? Vamos convidá-la. Já convidei para a gente bater esse papo. Espero que vocês estejam gostando dos nossos convidados. Olha ela aí! Tudo bom, minha querida? Tudo bom, e você? Tudo bom? Que coisa boa tê-la aqui. Queria agradecer muito o seu aceite aí pelo convite e estar compartilhando com a gente. Eu sei que você tem 1001 atividades, mas eu fiquei muito feliz com você ter aceitado participar com a gente dessa live. Para você, Rosane, sempre eu tenho um tempinho, né? Oh, que bom! Oh, e tem um monte de gente aqui, seus fãs entrando, pessoal de diversas comissões, os mediadores, advogados aí que te seguem e que também acompanham aqui nossas lives. E você sabe que nossos encontros, esses encontros que eu tenho feito às segundas, da live do Mediador Empreendedor, é justamente para a gente estar falando sobre referências da mediação, né? Pessoas que desbravaram esse caminho na mediação, principalmente privada, e para estimular, para debater temas interessantes para quem está nessa jornada, tanto advogados como mediadores. Então, vai ser muito bom a gente estar nessa conversa hoje. Isso aumenta a minha responsabilidade, Rosane. Não, você tem muito que passar, minha querida. A sua história é muito linda. Por falar nisso, vamos começar? Vamos começar falando sobre como foi que você encontrou a mediação, como foi esse início de percurso, como foi essa jornada sua? Nossa, como eu encontrei a mediação. Ou ela lhe encontrou, ou o universo conspirou, como foi isso? Foi meio curioso, porque eu estava numa fase que eu estava meio cansada do direito e eu resolvi que eu queria fazer biologia. Eu estava meio assim, cansada. Biologia. Biologia, eu queria saber a origem da vida. Falei, não, eu vou fazer outra coisa. E aí, eu tinha feito um curso de Direito Público e tinham 3 amigos ali que me acompanharam esse tempo. E aí um deles me ligou e falou assim, Ana, abri um curso de mediação na Escola da Magistratura, você precisa fazer, tal, é a sua cara. Eu falei, não, eu não quero mais saber de direito. Desliguei o telefone, falei, me deixa em paz.
Aí me ligou o segundo, uma semana depois. Ana, abri um curso de mediação, você tem que fazer. E eu, não, eu vou fazer biologia agora, vou largar tudo e tal. Aí passou Mas por que 15 dias. biologia? Agora eu fiquei curiosa. Ah, porque eu sempre gostei É? desse assunto também, né? Aí Ah, que passaram 15 legal. dias, um terceiro amigo, Antônio Ricardo Miranda Júnior, que até foi presidente da OAB de Jabaquara, tudo. Ele me ligou e falou assim, Ana, eu não quero saber se você quer fazer ou não. Eu tô aqui na secretaria e tô te inscrevendo. Eu falei, meu Deus, como assim, né? E ele falou, não, eu não quero saber, tô indo buscar seus documentos. Eu falei, tá bom, vai, então espera aí que eu levo. Aí fui lá. E nessa época eu estava fazendo mestrado em Direito Urbanístico. E eu lembro que eu trabalhava todo mês e meu salário dava para pagar o mestrado, né? Era assim, Hum, contadinho. Aí chegando no hum. final do. Eu tinha tirado tudo que tinha sobrado no final do mês para passar um feriado, que era um pouco de dinheiro, né? Não era muito. Era exatamente o valor da matrícula. Aí eu falei, eu não estou acreditando que eu estou fazendo isso. Aí quando cheguei lá, no primeiro dia de aula, a Lia Justiniano e a Eliana Nazaré foram minhas professoras, mas a hora que eu vi a Lia, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista pela mediação. E até então eu Sim, estava prestando concurso para magistratura, né? Eu tinha sim. toda a minha preparação para a magistratura. Eu tinha feito estágio na magistratura, eu era assistente de juiz, depois assistente de desembargadora e tal. E aí, a hora que eu vi a Lia falando de mediação, eu falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Foi amor à primeira vista. Eu nunca mais prestei concurso, eu nunca mais quis fazer biologia. Eu olhava aquilo assim, gente, mas eu me apaixonei de um jeito, e aquilo me tomou, sabe? Olha, até me emociona na hora que eu falo, aquilo me tomou, me levou, sabe? Sim. Isso Aí, foi quando, isso mais foi ou em menos? 2004, 2004. E aí tudo que eu 11. ia, naquela época não tinha nada, né, quase de mediação, era muito pouca coisa. Tinham algumas pessoas que já estavam falando disso em São Paulo, o Adolfo, a Lia, a Gisele Greninga, né, aquelas pessoas mais antigas ali da mediação, como diz o Adolfo do século passado. E, e não tinha livro para ler, não tinha muito lugar. Então eu anotava tudo que a Lia falava, eu prestava uma atenção enorme. Eu falei assim, gente, eu quero saber tudo desse negócio. E a hora que eu estava terminando o curso, elas me chamaram para fazer parte de uma equipe de professores na escola da magistratura. E eu olhava aquilo e falei assim, gente, eu sou muito envergonhada para dar aula. Imagina, nunca vou conseguir dar aula de nada, né? Eu era super quieta, super discreta. Eu não falava em público. Imagina, se eu entrasse numa festa, eu entrava e saía e ninguém me via, porque eu não me manifestava, né? Então, essa ainda sou eu, assim, no meu padrão O privado. primeiro desafio, então, né? Primeiro desafio. E aí, mas eu estava tão apaixonada que eu aceitei. E aí eu falei, bom, então como é que eu me preparo? Ela falou assim, ah, você vai dar conta, é daqui uma semana em tal lugar. Gente, que desespero. Aí eu lembro que eu fui na Saraiva do Centro, naquele parte da livraria, quando ainda existia livraria física, né, mais do que online, comecei a procurar nos livros de dinâmica de grupo tipos de exercício que eu poderia usar para ensinar os princípios da mediação que eu tinha aprendido. E assim foi. E aí eu comecei desse jeito. Esse foi meu início, assim. Aí, E aí depois, e quando foi? Aí você começou a ficar, ficou só na docência, então, inicialmente. então, no começo eu fiquei na docência e comecei a praticar na mediação no João Mendes, que foi um dos primeiros setores aqui em São Paulo, na segunda instância e depois na primeira instância. Aí eu comecei a praticar na primeira instância e comecei na docência, porque eu era funcionária do tribunal, eu era assistente de uma desembargadora, e eu tinha minhas questões de não ter muita certeza se era compatível ou incompatível com a profissão com o cargo que eu exercia, né? Então eu no começo tinha essa dificuldade, ao mesmo tempo a mediação ainda não estava consolidada a ponto de, né, abrir minha lojinha e falar, bom, vou viver de mediação. Sim. Então eu comecei nessa parte da docência, eu participei de um projeto incrível que eles criaram,
que levava a mediação para todo o interior do estado de São Paulo. Então o que eu fazia? Sexta-feira eu viajava para dar aula no interior, dormia, ficava sábado o dia inteiro e voltava sábado à noite. Às vezes a gente viajava 600 quilômetros, sabe? Era uma loucura, uma loucura. E eu fiz isso por muitos anos. Foi um negócio lindo. Teve um ano, em 2007, que a Escola da Magistratura, com toda a equipe de professores, formou 2.700 pessoas no interior do estado. Era algo inimaginável para aquela época, né? Não tinha nem online nessa época, né? Não tinha, Nisso. era tudo presencial. E aí a Lia Justiniano, depois entrou a doutora Maria Cristina Azul, que é desembargadora, né? E aí eles criaram uma equipe de professores, nós éramos acho que 11, 12 professores, e a gente se distribuía nessas aulas. E foi um negócio incrível, nossa, eu aprendi muito nessa época. E foi assim que a gente começou a divulgar a mediação. Então, existia muita resistência da advocacia, existia muita resistência da magistratura. E aí a gente ia para os lugares e acabava... Ainda não era lei, né? Não contava nem com isso. Imagina, muito antes, né? Muito antes da Resolução 125. E aí as pessoas se surpreendiam com aquilo que elas escutavam. Aí a gente criou outros módulos, então ele chamava a gente de volta. Eu falava assim, tá vendo? Alguma coisa ficou. Então foi assim que eu comecei. Então eu aproveitei esse tempo que eu trabalhava no tribunal como assistente, né? De desembargador, dessa desembargadora que gentilmente permitia que eu fizesse isso. E aí, aos finais de semana, eu dava aula. E fiz isso vários anos. Aí chegou uma época que eu achei que já tinha espaço para, né, começar a ter um voo solo. Isso foi em 2009. Aí eu me lembro que eu fui tomar um café numa reunião do CONIMA, estava eu, a Fernanda Levi, estava a Alessandra Bonilha, várias outras pessoas. E eu falei, olha, gente, eu vou sair do tribunal e vou abrir minha lojinha. Elas olharam para mim, se me arregalaram no olho. Como assim, Ana? Você vai largar o emprego público, concursado, para abrir uma lojinha de mediação? Isso foi em 2009. Eu falei, vou. Ela falou, você tá maluca. Eu falei, vai dar certo. E ela falou, você tá maluca? Eu falei, vai dar certo. E no final das contas, eu acabei virando sócia da Alessandra Bonilha nessa época. Eu, Alessandra. Eu adoro a Alessandra. Eu também. E a gente tem isso em comum, viu, Ana? Eu também larguei o emprego público por causa da mediação. Mas você sabe qual que era meu incômodo? E fui chamada de doida também. Ai, é por isso que eu te adoro. Eu não sei qual era o seu incômodo, mas assim, para mim tinha um incômodo, sabe, no emprego público. Para mim tinha uma questão que era, eu me sentia muito limitada, porque assim, os anos que eu exerci, né, dentro do formato público, porque não dava para a gente colocar toda a nossa imaginação e criatividade em prática. Exatamente. E isso me gerava uma certa ansiedade, porque eu queria fazer um monte de coisa e chegava lá, não, mas isso não está legal, não, mas isso não... E aquilo ia me frustrando, né? Então... E incomodando também, né? Algumas pessoas que às vezes não querem que mude algumas coisas, assim. Ah, mas isso com jeitinho a gente vai negociando, né? Eu acho que não era nem esse ponto, é que eu percebia que tinha muito mais potência na mediação do que no que eu via ali. E isso me gerava essa frustração, sabe? E aí então, no final das contas, fiquei sócia da Alessandra e da Priscila num negócio que chama De Família, que ainda existe, mas hoje é só da Priscila. E essa empresa, ela tinha como escopo trabalhar os conflitos voltados para famílias empresárias. Então, trabalhava tanto a governança familiar, que era algo incipiente na época, como a mediação nesse contexto. Então, a gente trabalhava só com empresa familiar. E foi muito bacana. E eu lembro que no começo, eu cheguei depois, elas começaram, as duas, a Alessandra e a Priscila, e eu cheguei uns 2 meses depois, uns 2, 3 meses. Então, elas já tinham o logo, já tinham tudo arrumadinho, tinha uma sala linda na Faria Lima, tudo chique, assim, que as duas são muito chiques. Então, eu aproveitei essa chiqueza delas
porque elas são super elegantes, né? Eu já A tô... Alessandra vai vindo aqui Então, vocês vão ver se para a live. eu estou falando a verdade. Aí, o que que aconteceu? A gente teve muita ajuda no começo. Foi uma coisa incrível, assim, porque a gente, assim, o logo elas conseguiram fazer uma permuta com uma outra questão que a empresa precisava. A gente teve duas pessoas de assessoria de imprensa, até assim conhecidas, muito conhecidas, que se dispuseram a trabalhar para a gente gratuitamente, só porque eles gostaram da ideia da mediação. Então, nós tivemos muita ajuda de pessoas que Muito se bom. encantavam com a ideia e que, é, enfim, se dispuseram a nos ajudar. E aí, eu lembro que um dia, fazia pouco tempo que a gente estava aberto, eu recebi um telefonema do pessoal do WTC, que é um conglomerado de empresas, de uns prédios que tem várias empresas importantes, e eles têm um clube de sócios e tal. E eles convidando a gente para fazer, para cuidar do comitê de empresas familiares. E eu olhava e falava assim, gente, mas como assim, né? Então aquilo nos ajudou muito a ganhar visibilidade e a, de alguma forma, estar em contato com as pessoas e com Vocês entraram potenciais. no mercado, né, mesmo? Então, mas você vê quanta coisa aconteceu que, na verdade, eram inesperadas, não estavam nos nossos planos. Então, eu sou muito grata, assim, e hoje as pessoas me falam, você ajuda muitas pessoas que estão começando. É que eu recebi essa ajuda. Então, eu também entendo, nossa, até me emociona, que eu, de alguma forma, no que eu puder contribuir com os outros, eu também posso, né, enfim, compensar um pouco essa ajuda que eu recebi, que para mim foi super importante naquele momento, né? Em que ninguém acreditava na mediação. E aí eu tive poucas pessoas que acreditavam. E, inclusive, o meu pai, por exemplo, né? Eu lembro que teve um, teve uma logo também que a gente começou, nós conseguimos fazer, recebemos um convite para fazer uma palestra na Livraria Cultura. Nossa, isso era demais, né? A gente falou assim, poxa, na Livraria Cultura, isso me sentia assim, né? Aquela filósofa importante que vai falar. E aí o meu pai foi junto comigo no dia dessa palestra. E ele sentou lá na plateia e a Priscila e a Alessandra fazendo a apresentação. Gente, ele não parava de fazer uma pergunta difícil. E eu falei assim, meu Deus do céu. Aí algumas pessoas na palestra sabiam que ele era meu pai. E quando chegou no final, um amigo meu falou assim, com um pai desse, você não precisa de inimigos. Eu falei, obrigado, né? E o meu pai me fez tantas perguntas desafiadoras naquele dia. E eu falei assim, gente, mas, né, por que será que isso causa tanto incômodo? E aí eu conversei com ele, e ele falou assim, mas isso que você faz, qualquer um pode fazer. E eu falei assim, puxa vida, eu não consegui explicar o que eu faço para o meu pai. Imagine então para as outras pessoas. E isso ficou me incomodando, né? Então eu sempre fui buscando essa clareza, a forma de como a gente pode explicar o que a gente faz com mais clareza. E aí eu tive uma ideia junto com a Lê. Eu falei, Ale, era perto do Dia dos Pais. Eu falei, vamos chamar nossos pais aqui para eles, para a gente explicar para eles o que a gente está querendo fazer ou está se propondo a Uhum. fazer e pedir para eles criticarem. Isso é uma técnica de mediação, né? Sim, Então, foi o jeito que a gente achou de envolvê-los sim. na história. E aí eu lembro que a gente passou uma manhã inteira. Nossa, mas o que a gente ouviu aquele dia? Pá, pá, para eles dobraram a aposta, né, nas críticas. Mas aí no final, eles finalmente entenderam o que a gente fazia e depois daquele dia, até os nossos pais passaram a nos ajudar e a nos indicar clientes e tal. Então isso foi muito, muito legal. Porque para mim isso foi um marco, assim, quando eu consegui explicar para meu pai o que eu fazia, Aí, parece advogado que já não ia ser um problema, pois parecia que eu podia explicar para qualquer pessoa, com sabe? certeza. Então, isso foi interessante. E também, né, sempre da forma mediadora, né? Então, eu podia ter feito isso de diferentes formas. Eu queria que eles entendessem o processo. Então,
né, tinha que ser da forma mediadora, para eles sentirem o processo. Então, foi assim. Outra E coisa que eu fazia muito no começo, se eu estiver falando muito, você me corta, tá? Porque eu me empolgo não, e eu não, vou... eu só queria saber se você já era bem remunerada ou se você já tinha como viver de mediação Não, nessa na época época. ainda não, né? Antes de convencer o meu pai, ainda não. Mas, Ah, mas aí o que, que começou a acontecer? É, qual era a minha estratégia? Qualquer coisa que qualquer pessoa me perguntasse, eu respondia mediação. Então, me pedia a receita do bolo de chocolate. Eu falava e ele falou assim, isso me lembra mediação, que é uma mescla de ingredientes com... tá, tá, tá. E com isso, eu comecei a ficar conhecida, porque os meus amigos, o porteiro do prédio, a cabeleireira, todo mundo sabia que eu fazia mediação. Então, eu não tinha uma pessoa que circulava perto de mim que não sabia o que era mediação, porque eu falava para todo mundo. Mas sempre a partir de algo que a pessoa me trazia e não sim, descontextualizado. E sim. isso funcionou tão bem, né? Porque aí as pessoas associavam. E aí começaram a chegar os clientes. E aí o que aconteceu com a gente em termos de empreendedorismo, né? Que é o nosso foco Hum. deles, né? No primeiro ano, nós pagamos para trabalhar. Não vou mentir, não. No Pagamos para início não é, trabalhar. no início não é um No desafio. segundo ano, a gente empatou as contas. E a partir do terceiro ano, nós conseguimos um resultado positivo e aí conseguimos já começar. Mas a gente está falando de uma coisa de 2009, 2010, 2011, então, né, tem aí mais de 10 anos. Hoje, eu tenho certeza que quem começar hoje vai começar com um contexto muito mais propício do que o que nós. Favorável, com certeza. Então foi assim que a gente começou. Isso assim, contado no papel. Primeiro ano empatou, primeiro ano fizemos dinheiro, segundo ano empatou, terceiro começou a dar lucro. E aí, quanto tempo você ficou? Três Com, anos? 5 anos? com a de família eu fiquei até 2013. Ah, Aí quando um pouquinho antes da minha filha nascer, nós acabamos nos separando e eu sentia muita necessidade de falar de mediação de forma ampla. E eu sentia que com o nome de família eu acabava ficando muito centralizada na família empresária, conflitos entre sócios de empresa familiar e tudo. E então eu queria, né, poder fazer expandir. conflito e tal. Então eu não gosto de nada que me põe numa caixinha, né? E aí a minha filha nasceu, mudaram algumas circunstâncias para todas nós três, né? Então, aí em 2013, quando a Lorena nasceu, foi quando eu abri a Auge. Eu lembro que a Lorena tinha acabado de nascer, fazia uma semana, eu estava fazendo o contrato social da Auge e me organizando, fazendo logo e tal. Então, foi exatamente em 2013 que a Auge nasceu. Mas não tô Que de... maravilha! E conta aí essa trajetória, então. Como foi empreender? Qual é a sua visão do empreender, né, no Brasil? Quais são os desafios, né, e os ganhos, né, para aqueles mediadores ou advogados que querem trabalhar com mediação ou que querem abrir um negócio, abrir uma câmara, enfim. Tá. Eu acho que tem algumas questões, Rosane. A primeira é que, assim, ser mediador ou gostar de mediar é diferente de gostar de empreender, né? Então, Isso. o que eu percebo na prática é que muitas pessoas gostam de mediar, mas não gostam de cuidar do negócio. Porque cuidar do negócio envolve outras coisas, né? Você tem que fazer balanço, entrada e saída, contabilidade, você tem que cuidar do marketing, você tem que cuidar do funcionário, você tem que cuidar, né, de toda a logística, enfim. Então, eu percebo que algumas pessoas se perdem na organização vamos dizer assim, da carreira de mediador nesse aspecto, né? Porque, enfim, gostam de uma coisa e não gostam tanto da outra. Então, Uhum. eu acho que esse é um ponto, né? Eu, como venho de uma família empresária, para mim, ter negócio é quase tão natural quanto comer pizza no domingo, né? É algo que faz parte. Então, eu acho que desde criança
olha, você vai rir, mas eu pintava pedra e vendia para os parentes e conseguia ganhar dinheiro com isso. Então, eu a vida inteira tive esse viés de empreendedor, isso faz parte de mim, né? Então, Uhum. eu gosto da parte do empreendedorismo também, por sorte. Então, eu acabo conseguindo conciliar as duas vertentes. Uhum. Mas, para mim, a grande diferença, assim, para quem gosta de empreender, você acorda e dorme pensando no teu negócio, você vai passar sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite pensando no teu negócio. Então, é um desafio. Né? Para as pessoas Uhum. que gostam de ter horário de entrada, horário de saída, final de semana livre, férias, imagina, férias, Décimo, gente, eu nem sei o que décimo é isso, né? terceiro. 13º, né? Tudo certinho, salário todo mês, tudo certinho, líquido certo, esquece, porque isso, né? Então, aí eu acho que você tem, mesmo dentro da mediação, algumas possibilidades nesse sentido. Aí você Então, pode empreender na carreira de outra forma, né? Não isso, necessariamente abrindo um negócio, né? Empreender em outras funções, exato. vamos dizer. Exato, aí você pode trabalhar para alguma câmara, trabalhar para alguma plataforma ou empresa de tecnologia, ou até para alguma empresa que tenha dentro, né, algum Sim, tipo de núcleo de mediação ou de negociação. Então, ou como advogado na mediação, você tem, né, outros formatos. Então, eu acho que essa é uma sim, dica que eu sempre recomendo, né, que as pessoas possam olhar para si, entender quais são as suas competências e onde quer estar, né? Eu acho que isso é exatamente. diferente. E aí, por exemplo, para mim, nunca fez sentido o formato de câmara. Por que que não faz sentido para mim o formato de câmara na mediação? Porque eu sou a pessoa mais informal que eu conheço. E a câmara, para mim, é uma formalização. Então, de novo, me colocarem numa caixinha, né? Falar que eu tenho que seguir um regulamento assim, assim, assado. E para mim aquilo me dá até uma Eu angústia. sou tão parecida com você, Eu Ana, pelo sei, amor Rosane, de isso eu te Deus. amo. Eu sou assim também. E ao mesmo tempo, se você olha para o negócio da Câmara, é uma conta que não fecha na mediação. Porque na arbitragem você tem lá, né, os honorários que são depositados no começo da arbitragem, vai durar uns 2, 3 anos a arbitragem, esse dinheiro vai ficar lá depositado, e aí no final desse, né, quando você vai pagando os árbitros aos poucos, tal, você tem aí um jogo financeiro que dá para fazer alguma coisa com isso, que é diferente da mediação. Porque a mediação você vai lá, se você cobrar antecipado, você cobra lá um valor, vai depois de um mês, 2 meses, né? Demorou muito, 3 meses, você tem que. Então, não tem esse jogo financeiro. Então, não faz muito sentido enquanto negócio, na minha cabeça, porque a Câmara, a remuneração da Câmara são as custas, né, pela administração do procedimento, e, e aí esse formato que você fica meio que depositário do valor que vai ser depois transmitido para as pessoas que trabalharam ali na mediação, na arbitragem, né, e na mediação. Então, para mim, essa conta fica difícil de fechar, porque o valor das custas tão somente não são suficientes. E aí, às vezes, eu vejo câmaras onde tem lá um mediador, dois mediadores, que por coincidência são os sócios da Câmara. Então, para mim, a função da Câmara é cuidar do procedimento, dar essa assessoria e também ter um hall de mediadores robusto que permita que os clientes possam escolher. Então, você tem uma Câmara que só tem dois mediadores, para mim não faz muito essa função, né? Ou até escolher um mediador externo, que eu acho que as câmaras estão Isso. abertas a isso, né? Sim, sim, as câmaras grandes estão. E faz parte, né? Então, eu acho que nessas grandes câmaras, que, regra geral, elas estão baseadas numa outra estrutura, numa câmara de comércio ou em alguma outra estrutura grande, então é diferente, né? A conta fecha. Agora, numa câmara como uma empresa limitada e tudo, Uhum. não sei se a conta fecha. E para mim, pela minha característica, eu gosto de trabalhar como mediador independente. Então, quando alguém gostaria, né, me convida, eu faço uma proposta de trabalho, e aí eu mesmo organizo o procedimento com os mediandos
e a gente faz ali a mediação. Então, para mim, a mediação independente é a que faz mais sentido. Então, Mas foi assim que eu fui organizando. você falou uma coisa importantíssima, né, que eu sempre falo também, que é essa questão da pessoa, que a gente não está falando em o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, a gente está falando de diversas formas que a pessoa tem de empreender, mas é tão importante a pessoa identificar o seu perfil, identificar o seu propósito, identificar aquilo que ela faz de melhor, né, seus pontos fortes, da forma como ela quer viver, porque a gente vive tanto tempo no trabalho que a gente precisa fazer algo que nos dê prazer, que nos, né, que nos deixe feliz com esse modelo. E você está trazendo muito isso, e eu acho fantástico isso, porque eu acho que o sofrimento vem muitas vezes de você não estar com isso adequado na sua, né, na sua prática. Pessoas que têm esse espírito que você traz e estão ali presas, né, em um modelo mais fechado, mais formal, e pessoas que, ao contrário, precisariam desses modelos para se sentir mais segura, enfim, algumas necessidades que ela tem e não estão. Então, isso eu acho que é um ponto fundamental para começar alguma coisa, né? Sem dúvida, Rosane. E também fazer um planejamento, né? Porque quando eu larguei o meu emprego público lá em 2009 para ser mediadora, eu tinha passado mais de 10 anos sem tirar férias. Então, mesmo como funcionária pública. E aí, o que que eu tinha feito? Eu tinha juntado um valor que equivaleria a uns 3 anos de sustento da empresa, né? Então, eu fiz todo esse plano. Eu falei, olha, eu vou economizar, não vou tirar férias, vou trabalhar hora extra, vou juntar tanto para poder empreender tanto tempo com um risco controlado. Então, eu fiz todo esse plano lá, fiz minha lição de casa como uma boa Isso é empreendedora, importantíssimo. né? É. Então, eu me preparei para isso. E não é fácil, né? Não é fácil. E hoje, eu estou numa nova fase, porque eu resolvi mudar de cidade, então saí Você da está cidade. morando no Paraíso, né? Que eu estou sabendo, que eu vejo suas fotos, fico Então, só resolvi lhe morar no filmando desse Paraíso. paraíso. Estou morando aqui no Paraíso, cheguei aqui, encontrei minha vizinha Úrsula, que está aqui, Ah, escutando a gente. Falei, opa, você encontrou o Paraíso antes? E aí, é uma nova fase, porque eu estou ainda nessa transição. Eu tô desmanchando o meu lugar em São Paulo e é no interior de São Paulo, né? estou Seu no interior de paraíso, São para quem ficou curioso aí, Estou em, em saber. em Olambra, perto de Campinas. E aí, o que acontece? Qual foi o meu desafio aqui? Encontrar um lugar para trabalhar. Porque não tem espaço. Eu estou numa cidade desse tamanhozinho, não tem sala para alugar. Eu olhava as salas tinham 25 metros, 23 metros. Eu falei assim, gente, a minha mesa não vai caber aqui. Como é que eu vou colocar uma mediação com 10, 15 pessoas nessa sala desse tamanho? E aquilo, né, eu falei assim, e agora, né? E até a Úrsula me ajudou A bastante. Úrsula está aqui dizendo minha ídola total. E aí, depois de muito tempo, e a Úrsula acompanhou isso, né? Finalmente, essa semana, sexta-feira, me entregaram as chaves. Eu não consegui ainda ir até lá, porque ontem e hoje fiquei muito ocupada aqui. E sábado e domingo eu trabalhei o dia inteiro. Então, não fui lá ainda, mas me entregaram as chaves. Então, agora eu vou recomeçar, Rosane. Olha só que coisa. Vou recomeçar essa Ah, mas altura. mas tem um lado bom nisso, não? Tem, claro que tem. Tem um lado muito bom, dá uma renovada, né? Dá uma... Pois é, mas vou recomeçar. Aqui com a cara e com a coragem de como fazer isso no interior, onde ninguém sabe o que é mediação ainda, quase, né? Salva a Úrsula. Isso. E as pessoas para quem ela já contou o que é antes da minha chegada. E eu tô nesse desafio. E até eu conversei muito com a Úrsula. Eu falei assim: bom, eu acho que a gente tem que abrir uma lojinha e ficar disponível, e ir conversando com as pessoas. E assim vai começando, né? Eu tenho feito muito trabalho online, mas eu tô querendo voltar a fazer o presencial. Porque eu sinto saudade de ver as pessoas, sabe? De perto, Contato, né? né? Então, eu agora, a partir dessa minha mudança vai vir a semana que vem. Estão perguntando aqui quantos mil habitantes tem essa 14 cidade. mil, Aline. Ah, Aline, 14 mil habitantes, Aline. tá vendo, Aline? Olha Olha o a coragem. desafio.
Eu tenho uma aluna que ela se mudou para o interior aqui da Bahia e ela disse assim, nossa, como é que eu vou começar? Como é que eu vou falar de mediação? Eu disse assim, você tem que ver a oportunidade, porque você está numa cidade que não tem ninguém falando de mediação. Também tem que olhar esse lado, né? Que é um terreno fértil Mas são também. muitas coisas, olha, pensando como empreendedora, né? A primeira coisa que eu estranhei aqui é que a cidade começa a se movimentar às 6 horas da manhã e às 9 horas da noite não tem mais uma pessoa na rua. E eu Nossa. fazendo curso que vai até às 10h30, 11 horas. Eu tenho um curso que normalmente eu começo ele às 9 horas da noite. Como é que eu vou oferecer isso aqui, né? Então eu também tenho que me adaptar um pouco ao local, né? Então, é outro ritmo, outros horários. Então, como é que eu vou compatibilizar o que eu já tenho online, Sim. que eu ofereço para as pessoas de outros lugares, com o presencial daqui, né? Se adequando, né? Ao que vai encontrando. Mas isso faz parte desse plano como empreendedora, né? Eu tenho que... Úrsula disse que 9 horas da noite o pessoal lá já está de roupa para dormir. Rosane, outro dia meu telefone tocou, eu levei um susto. Era minha tia e eu falava assim: Nossa, tia, por que que você está me ligando a essa hora? Aconteceu alguma coisa? Morreu alguém e tal? Coração acelerado. Quando eu olhei no relógio, eram 8h30 da noite. Eu falei, meu Deus, que vergonha! Magda está aqui falando que é a cidade das flores, que tem um comércio E, maravilhoso para trabalhar. Magda disse que também quer ir para o interior. Tem vem várias para pessoas que querem ir para o fazer um pool interior. de mediação aqui, ó. E a Nath está aqui perguntando, boa noite. Qual o tipo de empresa que abre? Onde eu encontro essas informações? Qual é o tipo de empresa que abre? Bom, Ela isso é está um querendo. desafio, porque, regra geral, para a mediação, em São Paulo, eles exigem um KNAI específico, que você não consegue fazer na sociedade simples, você tem que ter um EPP e a tributação é mais alta. Então, a gente acaba tendo que ir por esse caminho. Aqui E, também. e Aqui muitos também. mediadores, os que também trabalham com capacitação, que quase sempre o mediador também trabalha com capacitação, É, acabam tendo duas pessoas jurídicas, uma para capacitação e uma para mediação. Eu mesma isso. faço isso. É igual a do mediar também. Eu tive que fazer duas por conta igual serviço auxiliar de justiça, né? Isso, do auxiliar à justiça. Aí, em São Paulo teve toda uma discussão se deveria estar na junta comercial ou se seria no cartório de registro. Eu, por exemplo, quando tinha de família, ela estava na junta comercial. E aí, depois de um tempo, quando nós fomos fazer uma alteração contratual, aí eu já estava na auge. Então, quando eu fui fazer uma alteração contratual, a junta barrou com uma alegação de que agora só escritórios de advocacia podiam ter mediação. Então, que não podia mais ser na junta. Eu nem me fala, quase infartei. Eu demorei um ano brigando lá na junta. E aí, nesse meio tempo, foi quando eu fui fazer a auge. Aí, nesse meio tempo, saiu a lei de mediação, dizendo que qualquer pessoa podia ser mediador. Ainda assim, eu levei a lei lá e falei, olha, tá aqui na lei, qualquer um pode ser mediador, não é privativo de advogado e tal. Eles não aceitaram e eu acabei tendo que migrar para o cartório de registros. Então, tem aí vários formatos que eu percebo que cada um encontra um, mas assim, o formato que eu trabalho. Eu tenho uma pessoa jurídica de treinamentos e uma pessoa jurídica com o CNAE do Auxiliar da Justiça, que aí uma é EPP e a outra é simples, e as duas estão registradas no cartório de registro, né, de notas, e assim a gente recolhe os impostos correspondentes e trabalha dessa forma. Não sei se Aqui, eu respondi a pergunta. onde é que ela está querendo saber onde é que ela pode pegar mais informações? Mas eu acho que isso, né, no próprio estado, não sei de que estado ela é também. Eu acredito que com o seu próprio contador e o Conima também tem procurado orientar. Salvo engano na minha memória, no site do Conima tem algo que orienta como abrir uma câmara, como é mais voltado para a pessoa jurídica, né? Como abrir uma Isso. câmara, que eu acho que serve também como orientação. Então, no site do Conima, se eu não me engano, tem essa orientação. O Fabrini está perguntando se vocês trabalham com mediação judicial ou extrajudicial ou as duas. Bom,
atualmente, eu trabalhei com mediação judicial de 2004, 2000, final de 2000, 2005, 2004, por aí, até 2008. Aí eu parei, depois voltei quando saiu a lei, que me pediram mais ou menos em 2016, e fiquei mais uns 2, 3 anos. Mas aí eu ia uma vez por mês no Sejusc. E Uhum. atualmente eu não tenho feito mediação judicial já faz um bom tempo. Uhum. E trabalho mais com a mediação privada mesmo. Mas a Sim, minha ênfase sempre foi a mediação privada. Porque para sim. mim é natural a mediação privada. A mediação começou privada, né? Depois ela foi levada para o judiciário. E quando eu comecei, ela estava nesse lugar da mediação privada. Então, para mim, esse já era o lugar natural. Eu lembro do dia em que a gente estava numa reunião do FONAME, que o professor Cazu e a professora Ada chegaram com a ideia da resolução 125, expondo para todos e tal. Então, olha só, né? Eu sou desse tempo onde o FONAME era o fórum de mediadores privados, porque não tinha, né? Tinham alguns projetos de Sim. mediação judicial já a essa altura, mas a origem, né, foi realmente privada. Foram os mediadores privados que bateram lá na porta do judiciário e falaram: olha, vocês querem conhecer? É, Então, a minha experiência está mais ligada à mediação privada mesmo. é. E é justamente a intenção dessas lives que a gente vem fazendo, é justamente fomentar, né? Essa, esse fortalecimento da mediação privada e de como os mediadores eles podem ser melhor remunerados, eles podem descobrir, né, nichos de atuação e que venham né, a ter um resultado melhor, né, na sua prática, porque tem muitos que desistem por falta de remuneração, né, ou porque já treinaram, já fizeram uma experiência no Sejus, que gostariam de ter outros voos, outras, né, outras práticas. Rosine, aí eu acho que tem como que cada um valoriza o seu trabalho, né? E isso é muito particular, né? Muito particular. Eu, por exemplo, eu detesto colocar valor no trabalho de outras pessoas, sabe? Então, em regra geral, a pessoa me apresenta um valor, se eu puder pagar, eu pago, se eu não puder pagar, eu falo, puxa, sinto muito, esse valor eu não consigo pagar. Mas eu não fico lá, né, discutindo, não paga mesmo, porque eu acho isso muito desagradável. Então, assim, eu também um pouco acho que tem como cada um lida com esse equilíbrio entre aquilo que a gente entrega, né, para as pessoas, para os clientes, e aquilo que a gente toma deles, né, e recebe deles, que é a nossa remuneração. Então, eu acho também que quando a gente faz algo para outra pessoa sem uma remuneração em dinheiro, para mim é muito claro que deve haver alguma outra remuneração, algo que nos compense. Acho Uhum. muito difícil alguém fazer algo pelo menos estou falando de mim, né? Regra geral, quando eu faço algo, mesmo que eu não receba algo em dinheiro, eu sei que eu estou recebendo algo dessa pessoa. Uhum. E isso para mim é muito importante. A questão da troca, né? Mas você não percebe que tem mediadores, às vezes, que não valorizam, às vezes, o trabalho que faz, a atuação dele, que às vezes você tem vergonha em cobrar, ou... Não vai valorizar nenhum trabalho que faz, não é o de mediação, porque isso é do perfil da pessoa, né? Não é porque ele não valorizar a mediação. Ele não, se ele fizer qualquer outra coisa que não seja mediação, ele vai agir da mesma forma. Então, por isso que eu falo, é uma questão de cada um valorizar o que oferece para o mundo, né? A sua contribuição. O Magno está falando aqui, precisamos de divulgação, as pessoas recorrem muito à justiça comum para a resolução dos conflitos. E a Isa fala, alguém sabe o valor da judicial no estado de São Paulo, da remuneração? Né? No Espírito Santo, o tribunal regulamentou a remuneração na semana passada. Aí estão falando da mediação judicial, né? Salvo engano da minha memória, acho que está algo em torno de R$ 70 atualmente, na mediação judicial em São Paulo. Só que isso, até onde eu estava acompanhando, ainda estava muito
na negociação do mediador com as partes, tá? E agora as juízes que estão lá coordenando o Sejus, que atualmente estão tentando criar uma sistemática para que isso fique mais organizado e que não esteja mais nesse... Não tenha que ter esse desgaste do mediador para combinar com as partes, o valor e etc. Então, isso tem tido uma melhoria substancial do próprio Sejus agora. Mas depende de cada Sejus, né? A Úrsula está falando isso, a depender da portaria de cada Sejus, que ela falou 71, 31 horas. Mas aí cada estado também é de um jeito, cada tribunal é de um jeito, né? Aqui eu acho que é 50, se eu não me engano, né? E depende do valor da causa, e aí vai subindo. Mas me perguntam muito, né? Assim, quanto cobra um mediador privado, né? No cenário hoje, como é o Então, espectro, né, de cobrança desses mediadores privados. Como é que você vê isso, Ana? o que eu... Até quando eu estava no Sebar, já faz um bom tempo, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que tinham tantas formas diferentes de cobrar. Eu consultei um montão de mediadores, eu mesmo fui lá e consultei, perguntei, e tinham tantas formas diferentes de cobrar, né? Nem só Uhum. não era nem só o valor, mas algumas pessoas trabalham com êxito, algumas pessoas trabalham com hora, algumas pessoas trabalham com pacote fechado. Então, queria ampliar o horizonte, porque tem também, não é só a questão de valor hora, mas tem vários formatos para se pensar nessa remuneração. E na época, também eu percebi que tinha uma variação muito grande em termos de valor. Né? O que eu tenho percebido, né? Se for pensar em São Paulo, capital, algo entre 400, 500 reais e aí daí para cima. Mas uma média entre 500 e 750, por aí, se for pensar numa média. É o que eu tenho observado, tá? Mas isso é pura observação e subjetivismo, não tem uma informação oficial. Aqui, por exemplo, onde eu estou agora, nossa, eu acho que esse valor é muito alto. Eu não sei se para a cidade onde eu estou morando hoje, esse valor, por exemplo, vai ser factível. Em Sim. compensação, eu gasto muito menos aqui. Então, Exatamente. Você olha o contexto, né? o custo Várias. de vida aqui é muito mais barato. Eu gasto um terço do que eu gastava em São Paulo. Então, não sei, eu ainda estou, ainda preciso, como o mercado ainda vai se formar aqui, eu não sei como é que isso vai se desenrolar, mas nos próximos anos eu conto para vocês o que eu e a Úrsula aprontamos. Eu vou querer saber de tudo. O que vocês estão aprontando aí? Porque o Brasil é muito grande, então, né, cada região, né, a região Nordeste, a região Sul, cada um tem uma realidade, né, acaba tendo, né, um custo de vida diferente, né, remunerações diferentes. Então, por exemplo, um gerente aqui, né, na Bahia ou em Pernambuco não ganha o mesmo que um em São Paulo ou no Rio. Então, são cenários bem diferentes. Mas eu acho que os mediadores privados estão começando realmente a cobrar mais. E por mais que ele cobre, nunca será o custo que as partes pagariam, né, numa judicialização. Então, eu acho que ainda assim, né, fica bem mais acessível, né, para as pessoas. Eu acho que, sinceramente, assim como na advocacia, a gente tem a tabela como referência, mas tem uma variedade muito grande de valor, eu acho que para a mediação é algo muito parecido, né? Uma grande referência, eu acho que são as tabelas das câmaras. Né? Então, quer ter uma referência? Pega as câmaras da sua cidade, do seu Sim. estado, né? E toma isso como referência. E aí, se você é mais experiente, menos experiente, como as pessoas te valorizam, conforme a tua reputação e tal, você vai, né, de alguma forma, trabalhando seus honorários. Então, tem uma margem aí, né? E essa questão de quem está começando? Então, assim, vamos supor dois cenários. Um, o mediador que está começando, então ele está naquela fase de prática, né? Eles falam muito de contextos de prática. E outro, o advogado que quer começar ali com a mediação, né? O que é que você, né, com sua experiência de empreendedora, pode dar aí de dicas, né? Que eu acho que todo mundo... Bom, o advogado, eu acho que tem duas frentes. Uma é ele
utilizar a mediação oferecendo para os seus clientes como possibilidade, que na minha percepção é, assim, maravilhoso. Claro que tem que olhar cada caso, mas você redige muito menos peças, você consegue trabalhar com uma facilidade, uma flexibilidade, uma potência Uhum. totalmente diferente. Então, os resultados que você pode alcançar na mediação são completamente diferentes do que você pode alcançar no processo judicial. Então, eu, como advogada, é que eu não advogo, mas eu, como advogada, eu encaminharia, pelo menos como possibilidade, a mediação. E aí você recebe o mesmo valor, muito mais rápido, ainda deixando o cliente feliz. Não tem como ser melhor que isso, né? Agora, o advogado, quando ele quer também atuar como mediador, a gente tem que ter um cuidado, porque é como se ele olhasse para isso como uma nova profissão. Então, é como se ele tivesse duas atividades profissionais. Sim. Se o advogado colocar advogado e mediador acumulando isso, eu acho que dá um pouco de confusão. Então, eu sou da opinião que o ideal é encarar isso como duas atividades profissionais. Então, aí entra na questão do mediador, né? Como o mediador se organiza. Uhum. E eu acho que o mediador, ele tem que ser corajoso, ele tem que ser disciplinado, ele tem que se atualizar sempre, ele tem que ser uma pessoa que gosta de gente. Acho que o principal do mediador é gostar de gente, sabe? E é uma pessoa que, de alguma forma, consegue, sabe, perceber as questões humanas que estão ali em todas as negociações. Então, assim, eu faço mediação com tanto prazer, mas com tanto prazer, que eu não perco uma oportunidade de falar algo para alguém quando a pessoa me dá uma abertura, sabe? E, e nem sempre eu preciso de um processo estruturado, todo bonitinho. Às vezes é uma frase que você vai ali, uma pergunta que você solta para outra pessoa, e essa pessoa fica grata por aquilo e começa a entender no que você trabalha, o que você faz, sabe? E aí começa a associar aquilo que você faz com algo que pode ser útil, e aí em algum momento, quando ela souber de alguém, ou quando ela tiver uma situação, ela vai lembrar de você. Então, para mim, essa é a lógica, sabe? É fazer com autenticidade, com generosidade, né? Com amor mesmo. Não sei, Eu- eu penso assim. Você é maravilhosa. Se você for fazer mediação só para ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Você vai perder tudo que você investiu. É isso que eu percebo na prática. É, o Fabrini está falando aqui da importância da escuta, né, para o mediador. E aí eu lembrei de uma aluna que ela trouxe um evento que ela queria fazer de mediação e que ela ia falar sobre a mediação. E aí eu perguntei assim, por que você não começa ouvindo sobre os conflitos? E aí depois você fala, em vez de você fazer um discurso sobre mediação, né? Em vez de você começar falando, começar escutando. E eu acho que isso é muito bacana. E eu acho que você tem muito essa característica, sabe, Ana? A gente já participou de várias coisas juntas, né? Várias reuniões lá quando você estava como presidente da comissão da OAB. E você tem essa característica, você é muito tranquila, né, para escutar, para incluir, né, outras percepções. E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, eu acho que essa história que você vem construindo é muito fruto também, né, da sua forma, né, que você Ah, mas faz olha as coisas. como eu fui boa aluna da Lia Justiniano. Aprendi isso com ela. Com Você acha quem? que eu aprendi isso sozinha? Aprendi isso com a Lia Justiniano. Olha como eu fui boa aluna. Ah, Então é isso, a gente aprende com alguém, toma aquilo, faz algo com aquilo, passa para frente, sabe? Essa é a roda. a Luciane está falando aqui de uma leveza ímpar. É mesmo, Luciane. A Isa também, maravilhosa mesmo. Ouvir a professora é sempre um presente. Ah, Olha, a Luciane está acompanhando suas lives. Você precisa dar uma fuçada no Instagram dela, ver o que ela está fazendo. Eu até chorei de emoção quando eu vi o Instagram dela essa semana. Que coisa mais linda. Quero contratar ela para fazer meu marketing. eu quero ver. Ela está assistindo as suas lives empreendedoras, tá? Ah, Tá dando resultado, Rosane. é? Coisa boa.
Você acredita que eu tomei um curso de marketing, um ano de curso de marketing digital para poder começar, porque eu tinha vergonha de falar até para ouvir, para gravar vídeo. E aí eu lembrei aquela sua dificuldade que você falou no início de dar aula, né, de falar em público. Então, é muito legal quando a gente tem alguma dificuldade, quando a gente tem algo que nos sabota, né, que a gente não consegue. Eu vou lá, viu, Luciane, para olhar, mas foi um sufoco para mim para eu começar a gravar. Então, eu estou aqui, mas se eu pudesse estar embaixo da mesa com o dia. Minha geração não é uma geração de acordar com o celular na mão. Então, eu acho que tem um desafio, né, muito grande para todos nós. Cada um vai ter o seu desafio. E eu acho que o importante é a gente ter essa vontade, né, de melhorar, de aprender. Eu acho que isso é muito bacana. A gente, querida, deixa eu dizer uma coisa, passou num piscar de olhos, você vai ter que fazer outra live. Porque já está no fim. Luciane está dizendo aqui, Jesus é muito difícil para a nossa geração, não é? Pois é, imagine. Aí outro dia alguém foi falar de dancinha, eu digo, não, pelo amor de Deus, dancinha eu não consigo de jeito nenhum. Posso perder qualquer coisa, deixo de fazer qualquer coisa, mas não me botem para fazer esses vídeos dançando, que não é minha... Não consigo, não é de mim, minha pessoa. Mas olha só, Rosane, eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, que faz parte dessa reputação que a gente vai construindo, né? Que é como que a gente quer também mostrar o nosso trabalho. Porque como a gente se mostra é a cara do nosso trabalho. Então, eu lembro uma vez que eu fui fazer uma seleção de mediadores e eu recebi várias fotos das pessoas na praia, de biquíni. E eu olhei aquilo e falei assim, gente, eu jamais mandaria uma foto profissional de biquíni. Para mim é algo que eu falo assim, nossa, como que, né? Não passa pela minha cabeça isso, né? E para algumas pessoas eu percebo que isso é completamente aceitável, né? Então, quem eu vou atrair quando eu coloco uma foto profissional de biquíni? Quem eu vou atrair quando eu boto uma foto profissional de tailleur? Quem eu vou atrair quando eu boto uma foto profissional com uma roupa meio termo? Então, é isso que a gente também tem que pensar quando a gente está construindo essa imagem, essa reputação e tudo isso, porque faz parte, né? Então, às vezes eu acompanho alguns Instagrams e eu falo, gente, eu não contrataria essa pessoa como minha mediadora, né? E, puxa, essa pessoa contrataria, porque olha como ela se coloca de uma forma adequada. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa aprender a construir, ter atenção, porque hoje nossa vida é pública. Então... Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, né? Então, assim, quanto mais autoconhecimento a pessoa tem e quanto mais ela sabe, né, para onde ela está indo, como ela quer ir, né, do que ela dispõe, qual é o limite, qual é a zona de conforto dela nessa caminhada, eu acho que ela fica mais na verdade dela, né? E também a quem ela quer atingir, porque, por exemplo, se ela tem esse perfil mais solto, ela vai atingir um público também mais jovem, que tenha mais isso. Então, que público é que você quer atingir? Isso faz toda a diferença, né? Aqui tem vários comentários. Magno está dizendo, parabéns, eu sou um adepto da mediação, utilizo muito na vida pessoal e profissional, mediar é muito prazeroso. Que bom, Magno. Luciane está falando, passar a verdade sempre. E esses efeitos que não soam verdade. É disso que a gente está falando, né, Ana? Porque tem que fazer sentido para você passar a verdade. Eu não vou fazer porque está todo mundo fazendo, eu vou fazer alguma coisa. Né? Tem que ter a ver com você. Agora, se tiver a ver com você o que está todo mundo fazendo, faça mesmo. Não é contra, não. É para fazer sentido para você, porque a gente percebe quando a pessoa está na verdade e quando a pessoa está sendo espontânea e quando a pessoa não está. A gente sente isso mesmo pelas redes, né, Ana? Super, super. E aí não funciona, né? Se não está sendo autêntico, não funciona. E o que a gente precisa construir na mediação? Confiança, né? Exatamente. Sabe aquele livro, Como Convencer Alguém em 30 segundos, né? 60 segundos, sei lá. Então a gente precisa
fazer as pessoas confiarem na gente quase que instantaneamente. Exatamente. E quando eu tenho uma incongruência entre essas informações, aí isso fica mais difícil. Exatamente. Que é a base do rapport mesmo, né? Para tudo, né? Minha querida, eu nem acredito que passou tão rápido, mas estamos chegando ao final da nossa live. Eu sei que todo mundo queria ficar mais tempo. Eu sei Eu que quem volto. está na live queria ficar mais tempo. Eu nem Me acredito. chama que eu volto. Hã? A gente vai mais para frente, que eu quero saber mais desse trabalho aí que você vai fazer aí em Olambra com Úrsula. E você e Úrsula vão voltar para fazer uma live comigo, me contando o que é que vocês estão aprontando aí. A Úrsula nem sabe ainda dos meus planos. Eu ainda não consegui contar para ela, mas ela vai ficar sabendo em algum momento que ela está convidada para os meus planos. Ai, meu Deus, ô minha querida. Olha, ela tá todo mundo pedindo bis. Bis, bis, bis. A gente vai fazer, gente. Uma com a Ana e com a Úrsula. Já vai, a gente vai combinar mais para frente. Muito bom. A Aline está dizendo que você já vai depois no BDFan. Pois é, acompanhe ela. Diga aí um recado que você quer deixar, né, para finalizar, porque também eu vou te trazer para a Bahia. Você sabe que está tendo um movimento de vários que disseram que vão vir para a Bahia, então eu vou fazer um evento ano que vem para trazer todos vocês para cá. Ah, me chama que eu vou, ué. Fácil, né? Fácil. Isso não, tô facinho. Só arroz de festa. Todo mundo que me convida, só não vou se eu já tiver alguma outra coisa marcada, senão eu vou sim. Eu vou sim. Bom, o que eu acho que eu posso dizer para quem está começando? Faz realmente com gosto, sabe? Faz com gosto, faz por amor, que eu acho que aí funciona. E toda vez que estiver fluindo, segue. Quando não estiver fluindo, procura outro jeitinho de fazer. Isso aí é a sabedoria. Isso aí, com certeza. Pois é. Ô, minha querida, queria agradecer muito a você. Que você seja muito feliz, né, nesse novo ciclo, nessa cidade das flores, né, que esse caminho seja florido, viu? Agradeço demais a sua participação. A gente tem muita afinidade, eu me sinto muito conectada com você. Justamente por conta dessa sua forma informal, espontânea, amorosa, leve. Eu fico muito feliz, viu? De fazer parte de um pouquinho da sua história, um pouquinho. Obrigado, viu, de coração. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Segue a Ana lá no perfil dela, na Auge. Tem vários cursos maravilhosos que eles oferecem. E vamos acompanhar aqui as lives. Vem muita gente bacana ainda. Próxima segunda estaremos de volta. E obrigada a todos pela participação. Gratidão, viu? Um beijo a todos. Até a próxima. Tchau, minha querida.